Quando Descartes se ocupou do problema da existência de Deus, ele acreditou ser possível prová-la tão somente pelo emprego da razão. Para nós, no entanto, a existência de Deus não se constitui um problema. Olhando para a mesma questão, mas do ponto de vista do discurso pastoral a partir da missão de Deus, somos informados de que a Trindade se revelou como Deus, e isso nos basta. Deus não é uma abstração, um conceito, mas uma realidade. Deus é imutável não por definição, mas porque ele assim se revelou. Só há um Deus e não precisamos que o definam para nós. E só saberemos a respeito desse Deus o que ele nos disser de si próprio. A revelação é uma iniciativa e prerrogativa dele. Daí porque não temos que responder à pergunta: o que é o Deus? A autorrevelação de Deus não pressupõe nosso desejo de querer conhecê-lo. Teríamos que ser um Deus para responder à pergunta: o que é o Deus? Só um Deus pode falar de outro. Não temos essa prerrogativa. Se só existe um Deus e não dois, três, etc., dependemos dele para nos revelar qualquer coisa sobre sua natureza e seu caráter. Certamente existem outros seres espirituais, mas nenhum deles está na mesma categoria de Deus. Nós convivemos com anjos, demônios, principados, potestades, mas eles, como nós, também não se enquadram na categoria da divindade. Logo, a pergunta: como se define Deus, não faz qualquer sentido. Tudo o que podemos afirmar sobre ele é: Deus é. Essa foi a resposta de Deus a Moisés quando este perguntou: qual é o teu nome? A pergunta de Moisés faz sentido porque ele estava imerso numa cultura politeísta. Para Moisés era preciso dar um nome para esse Deus para distingui-lo das outras divindades. Implícito na pergunta está o fato de que ele sabia de outros que eram mencionados como deuses, e estes têm nomes. Moisés disse a Deus: quando eu for aos filhos de Israel e disser: o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem: qual é o seu nome? Que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é. E disse mais: assim dirás o eu sou me enviou até vós. Êxodo 3:13 e 14. Podemos nos perguntar: por que Deus precisaria de um nome? Dar um nome a ele só faria sentido se Deus fosse submisso a alguém ou a um outro Deus, ou se houvesse alguém igual a ele. Nomear é um ato de autoridade. Se Deus estivesse sob o domínio ou governo de outro Deus, este daria um nome a ele para distingui-lo de si, ou se houvesse outro Deus de quem o Deus que falava com Moisés precisasse se distinguir. Como nós que precisamos de um nome para nos diferenciar uns dos outros. Mas com Deus não é assim. Se existe um só e único Deus, resultado da decisão da Trindade sobre como se relacionaria com a sua criação, logo não há a necessidade de nomeá-lo.
Quando falou a Moisés, Deus, que só fala por meio do Cristo, tinha em mente deixar claro que não havia outro Deus. Era, portanto, inútil querer dar-lhe um nome. A Moisés, Deus de fato disse: não há outro igual a mim, existe apenas um Deus. Quando você falar com o povo, apenas diga o Eu sou, me enviou. Entendeu? O que podemos concluir de tudo isso? Primeiro, que a questão ontológica, isto é, do ser de Deus, não tem lugar num discurso pastoral a partir da missão de Deus. O que importa é o caráter dele, o que diz de si mesmo e como age em relação à sua criação. Se Deus for como Descartes o imaginou, como puro exercício da razão, como um teorema ou uma abstração, então fomos deixados à deriva, sem rumo e sem destino. Para deístas como Descartes, Deus criou tudo, mas teria se ausentado para não mais voltar. Nossa fé, ao contrário, é num Deus criador e sustentador, Senhor absoluto de todas as coisas. Sendo a Trindade tão poderosa, por que houve rebelião? O que a Trindade Santa apresenta como Deus Criador se depreende da revelação. Não é o seu poder, mas o seu caráter que dá o tom de sua conduta. Se ele tivesse impedido a rebelião, teríamos um Deus despótico, autocrata, suscetível a mudanças de humor. Esse não é o caráter de Deus. A rebelião diz muito sobre o caráter de Deus. Diz, por exemplo, que ele é um Deus que se compromete com a sua criação. Mesmo quando uma de suas criaturas se rebela, ele a sustenta. Parece paradoxal, mas é assim que Deus age. Seu gesto de tolerância fala da bondade de Deus, embora essa afirmação possa soar absurda. A benignidade da Trindade, porém, deve ser entendida em seu contexto mais geral, isto é, em relação à sua decisão de como ser Deus. Primeiro, quem quer que tivesse se rebelado contra Deus, se a Trindade fosse Deus de forma diferente, teria deixado de existir. A justiça foi satisfeita, isto é, a consequência do pecado, o erro de alvo da humanidade gerou a nossa morte. Porém, o que deveria ter sido desexistência, deixar de existir, virou morte espiritual e física. Deus atenuou a consequência porque nos perdoou a priori, isto é, a partir da sua onisciência. A humanidade errou o alvo da sua existência. A humanidade entendeu que ser a imagem de Deus na criação seria poder decidir sobre o que seria bom ou mal para si e para a criação. Porém, ser imagem e semelhança de Deus seria demonstrar pela unidade a toda a criação a realidade da unidade das três pessoas eternas, que, sendo cada qual em si mesma, decidiu estar uma na outra em perfeita unidade para se tornar o Deus, criando em si mesma o universo, em toda a sua extensão e conteúdo, para se relacionar com este a partir do relacionamento com a humanidade. Trindade que seria adorada como o Deus do universo pela humanidade, o que faria do planeta Éden, lugar de delícias, o lugar da adoração ao Deus eterno em todo o universo. A redenção por nova criação nos foi oferecida.
Quando morreu e ressuscitou há mais de 2 milênios, Jesus de Nazaré, o Cristo, manifestou o seu sacrifício e vitória assumidos antes que houvesse tempo em nosso favor, promovendo a redenção, a vitória sobre o nosso erro. Vitória esta decidida pela Trindade antes da criação de todas as coisas para nos regenerar. E, no entanto, eram nossas enfermidades que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carregava. Mas nós o tínhamos como vítima, ferido por Deus e humilhado. Mas ele foi trespassado por causa das nossas transgressões, esmagado em virtude de nossas iniquidades. O castigo que havia aqui de nos trazer a paz caiu sobre ele, sim, por suas feridas fomos curados. Ele não morreu para pagar pelos nossos pecados, mas para vencer onde fomos derrotados e assim livrar-nos dos nossos pecados pela transformação de nossa natureza humana. O caráter divino não é revelado pelo nosso discurso sobre Deus, mas pelos atos de Deus, sempre lembrando que a inspiração que gerou as Escrituras Sagradas é ato divino. Deus não se manifesta, portanto, a partir do que dizemos dele, mas o que ele revela de si quando age. São seus atos que nos dizem como ele se apresenta. Quando pensamos em Deus, temos que nos livrar da perspectiva meramente ontológica que reduz Deus a um ente metafísico. O que Deus decidiu manifestar, seu caráter e seus atributos, já está dado na revelação que fez de si. Daí o despropósito de se procurar por provas ontológicas de Deus. Isso seria reduzi-lo, transformá-lo numa necessidade lógica. Descartes, e depois dele Kant, operou a redução de Deus a uma necessidade lógica. Em Kant temos os imperativos categóricos e as três críticas. Descartes remeteu tudo a Deus, Kant à máquina. Não é que com Kant Deus deixa de servir como uma causa necessária, hipótese tampão, mas que pouco a pouco ele vai fugindo da necessidade de Deus como explicação para as ideias inatas, até que Deus seja descartado por ser obsoleto. A filosofia não precisa mais de Deus, pode virar-se sem ele. Como notou Bonhoeffer, num mundo tornado adulto, o ser humano superou a heteronomia. De fato, teonomia seria um termo mais preciso, e assim, conquistou a desejada autonomia. Num mundo assim, autônomo, Deus deixa de ser uma hipótese operacional. Deus está morto e não sentimos a sua falta. Num mundo assim, Deus foi conspurcado, passou à categoria de fenômeno classificável, analisável, descartável. A Bíblia, porém, parte de outros pressupostos. Ela simplesmente afirma: a Trindade é e, historicamente, decidiu relacionar-se com sua criação, tornando-se, por definição, o Deus da criação, uma vez que a criatura só pode responder ao Criador, que decidiu se relacionar com ela, adorando o Criador, agora Deus. Não precisamos passar atestado de indigência intelectual para admitir isso. Trata-se apenas de uma constatação.
A partir daí, passamos a nos perguntar como Deus se manifesta, qual o seu caráter e como ele age. O Deus cristão é um Deus que age na história. A Bíblia mostra a todo tempo o agir de Deus na história do povo de Israel, que estava sob o jugo dos egípcios, na história do povo sírio, que Deus trouxe de Quir, na história dos filisteus, que ele trouxe de Caftor, na história dos cananeus, quando Deus os julgou. Deus levantou profetas, salvou homens, libertou nações, condenou opressores, conclamou os homens ao senso de equidade, tomou o partido dos despossuídos. Esse é o caráter de um Deus que age salvando, libertando, julgando, acolhendo, protegendo e saciando. É a partir do seu agir no passado que podemos saber como Deus agirá hoje e no futuro, de que lado ele está e o que exige do ser humano. Nossa conversão não consiste em afirmar a existência da Trindade, mas a partir da apresentação da Trindade como Deus, consiste em agir de acordo com o caráter assumido e comunicado pela Trindade, como Deus na história, o que ele revelou de si nessa história. A mera confissão da fé em sua existência não significa lá grande coisa, porque até os demônios creem e estremecem. Tiago 2,19. O desafio que temos diante de nós é conciliar fé com ação. Tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a fé pelas minhas obras. Tiago 2,18. Para muitos, Deus é apenas um ente metafísico, muito bem descrito, dissecado, analisado. Um Deus assim não afeta ninguém, não muda nada e nada tem a nos dizer. Reduzido a uma ideia, Deus é descrito, mas não crido, dissecado, mas não honrado, estudado, mas não amado, perscrutado, mas não adorado. Deus, como ente filosófico, torna-se uma necessidade lógica, uma explicação, um axioma. O Deus das Escrituras manifesta-se como pessoa, marcado pelo seu caráter, que é todo amor, promotor da unidade, e justiça, promotor da equidade. Quando falamos lá atrás sobre os atributos de Deus e a partir da pretensa classificação em comunicáveis e incomunicáveis, queríamos ressaltar o seu caráter, o modo como ele age. A filosofia e a teologia natural se ocuparam por séculos dos atributos ditos incomunicáveis, infinitude, imutabilidade, eternidade e assim por diante de Deus. Porém, a despeito do valor científico dos seus resultados, nada acrescentaram ao nosso conhecimento de Deus. Por quê? Simplesmente porque os atributos de Deus já estão dados com a sua autorrevelação. Deus já se revelou como aquele que é, como eu sou. Ontologicamente, Deus já está definido na revelação que fez de si aos homens. É inútil, portanto, todo esforço para especular sobre Deus e seu ser.